Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bom? Eu sou Lorena Coimbra, vou compartilhar um pouquinho com vocês as minhas experiências em relação às boas práticas de fabricação na indústria e também na área de manipulação. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação para a gente começar esse bate-papo. Desde já eu agradeço o espaço, para troca de experiências. Eu sou uma das profissionais que acredita seriamente que com formação de rede e compartilhamento de experiências a gente consegue democratizar cada vez mais a área de alimentos e ser mais assertivos também, porque as pessoas começam a ter contato com esses conteúdos mais técnicos e executar nas suas operações. Então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje é sobre os desafios de BPF, BPM, na área de consultoria de alimentos. Primeiro, eu vou me apresentar. Eu sou Lorena Coimbra. Minha trajetória na área de alimentos começou aí na Rural. Eu me formei em 2013 em engenharia de alimentos. Antes disso, eu já tive um estágio que me proporcionou bastante experiência nessa área de boas práticas. Eu fui estagiária de higiene e boas práticas de fabricação na Nestlé Sorvetes. Logo depois, antes de eu sair, antes de eu me formar, eu já consegui meu primeiro emprego, onde eu fui especialista em segurança de alimentos na Leão Alimentos e Bebidas, que foi a empresa que comprou a Mate Leão, né? Então, se vocês observarem, eu venho desde sempre na área de boas práticas de fabricação, segurança de alimentos, qualidade. Logo depois, quando a Coca-Cola comprou a Mate, eu fui para a área, uma área um pouco mais ampla, porque eu trabalhei numa indústria familiar, então ali eu tive o primeiro contato em ter que fazer tudo, ter que saber um pouquinho de tudo para executar, porque eram poucas pessoas, a gente tinha que tocar uma operação com 30 funcionários de salgado, que era bastante manual. E desde muito cedo eu tenho um perfil empreendedor, né? Eu sempre fui muito ligado a muitas coisas, tanto na minha parte pessoal quanto profissional. E em 2017 eu tomei a iniciativa de sair do CLT e seguir na área do empreendedorismo. Eu já tinha fundado uma marca em 2016, que era a Coque Alimentos, e junto com meu sócio nós seguimos. Então, a Coque era uma empresa que foi onde eu desenvolvi meus primeiros produtos, de brigadeiro à base de biomassa de banana verde e colágeno, sem adição de açúcar e sem lactose. A partir dela, eu entrei num programa de aceleração em 2018, onde eu tive facilitações de negócio, onde eu comecei a entender um pouquinho sobre planejamento estratégico, o que é modelar um negócio, o que é pensar financeiramente, né, uma empresa. E a Coque não vinha muito bem por questões administrativas e de gestão e de falta de conhecimento lá desde o início da sua origem. Então, em 2000, eu já fazia muita consultoria na época, porque como eu tinha que fazer a venda também na Coque, eu acabava fazendo algum tipo de degustação loja para ajudar a venda e acabava conhecendo outro empreendedor, eles precisavam de algum tipo de serviço de engenharia de alimentos e lá ia eu. Então, eu já fazia bastante consultoria em 2018 para 2019 e eu e meu sócio decidimos, no final de 2018, encerrar a Coque e eu sozinha abri a operação da Foodtech Consultoria. Então, a Foodtech tem 2 anos e 5 meses, é uma consultoria voltada para processos e produtos na área de alimentos. Fazemos também a parte de boas práticas de fabricação e segurança, a parte de qualidade, mas somos mais requisitados para a parte de processos e produtos, né? Além disso, além da Foodtech, eu, ano passado, participei de uma maratona de tecnologia para pensar o food service, por conta de tudo que estava acontecendo na pandemia. Foi um hackathon chamado Sankathon Food Service 2020, que foi organizado pela USP de São Bernardo. E lá eu conheci pessoas, e lá pensamos num projeto, esse projeto ficou em 3º lugar e decidimos seguir com ele. Então, hoje, para além da Foodtech, eu sou sócia também da Horti, que é uma startup
que está começando a interligar o pequeno produtor, né, a agricultura familiar, a estabelecimentos comerciais. Além disso, eu sou amante de cerveja artesanal, gosto de me exercitar e também sou flamenguista, porque meu pai me ensinou muito bem. Então, essa é a Lorena, para além da parte profissional, para vocês me conhecerem um pouquinho e provavelmente a gente vai conversar também depois dessa palestra. Então, primeiro a gente precisa entender, vocês vão falar muito nesse evento sobre as boas práticas, né? E o que são as boas práticas? As boas práticas, elas são pré-requisitos quando a gente fala sobre segurança de alimentos, né? Esses pré-requisitos, eles são definidos e moldados por resoluções técnicas. Essas resoluções técnicas, elas trazem tanto a parte de manipulação quanto a parte de fabricação. Quando a gente fala sobre BPM, né, boas práticas de manipulação, que está ligado mais a não transformação do alimento, e sim só, como o nome fala, manipulá-lo, né, a parte de food service, restaurante, pequenas manipulações, como higienização e embalagem desses alimentos, elas são regidas pela RDC 216. Quando a gente fala sobre fabricação, que é transformar o alimento, a gente já vai para uma parte industrial, a gente tem duas RDCs, né? A gente tem duas normativas técnicas do Ministério da Saúde, que é a RDC 275, que trazem todos os requisitos, e a Portaria 326, que traz em sua importância, como se fosse o coração mesmo das boas práticas de fabricação. E no mapa, a gente tem a Portaria 369, que também traz, voltado mais para a parte de produtos de origem vegetal, quando está ali muito ligado ao campo, e os produtos de origem animal. E bebidas, enfim. Então, como eu falei, as boas práticas elas estão ligadas, né? São os pré-requisitos para a segurança de alimentos. Quando a gente fala de segurança de alimentos, a primeira coisa que a gente pensa é em organizar primeiro a casa, né? Organizar primeiro o que a gente tem, para começar a implementar o sistema de gestão. Então, para isso, quando a gente olha a pirâmide de segurança de alimentos, o que baseia ela é o 5S. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, o 5S é uma metodologia japonesa muito antiga, que traz a organização e gestão, né, dos espaços, enfim, até mesmo de processos, mas está mais ligado a espaços. Então, a gente ter no local tudo que for necessário para o trabalho, para que ele se torne produtivo. Basicamente, é isso que traz o 5S. Quando a gente sai do 5S, aí a gente vem para as boas práticas de fabricação. Como assim, Lorena? Pense num lugar muito bagunçado, muito cheio de pequenos materiais, que você não consegue encontrar material de fácil visualização. Como é que a gente vai conseguir manipular, né? Como que a gente vai conseguir transformar o alimento, fabricar um alimento num local muito cheio de coisas? A gente não consegue manter o básico, a gente não consegue manter limpeza, a gente não consegue assegurar nenhum perigo físico, né, ou biológico, porque está tudo muito sem estar no lugar, está tudo muito tudo pode atrair esse tipo de perigo. Então, quando a gente fala de BPF, anteriormente a isso, a gente faz uma organização do espaço, a gente aplica o 5S, né, para vir com as boas práticas de fabricação, que fala, para além da parte estrutural, toda a parte de procedimentos para os alimentos. Após o BPF, que a gente vem com a PPCC, que eu acho que vocês também vão ouvir falar, acho que não aqui nesse evento, mas pelo menos na área de engenharia de alimentos, a gente escuta muito falar da PPCC, que são as análises de perigos e pontos críticos de controle. Nessas análises, a gente identifica no processo já fechado, né, quais são os perigos que podem ali ocorrer, quais são as medidas preventivas que elas podem ter para que esse perigo não ultrapasse aquele ponto do processo. E, em cima disso, se ela for a última etapa de verificação, uma última etapa que aquele perigo vai ser controlado, aquilo se torna um PCC, aquilo se torna um ponto crítico de controle, e em cima daquilo a gente precisa ter verificações,
monitoramentos, validações, para que a gente assegure que o controle que a gente estipulou não vai fazer com que o perigo chegue ao consumidor. Isso é uma análise enorme, ela vai desde a entrada da matéria-prima, quando a gente fala especificamente de fabricação, até a parte logística, né? Então, pensem no tamanho dessa análise. Então, é de suma importância, quando a gente fala de segurança de alimentos, o APPCC. E logo depois disso, a gente vem com uma norma internacional, que é a ISO 22000, né, que hoje, junto com todas a parte de gestão de food defense, food fraud e outros requisitos, se tornou a FSC 22000, né? Então, quando a gente fala de segurança de alimentos, se a gente observa, o BPF ele é um pré-requisito necessário para que a gente consiga passar. Então, quando a gente fala de BPF, a gente fala do mínimo aceitável para que uma operação rode, para que uma operação possa acontecer de forma higiênica e segura, tá bem? Então, Lorena, tá, já entendi a importância dele, mas como é isso na prática, né? Provavelmente a gente já ouviu falar em vários casos de recall de alimentos, né? De alimentos que tiveram algum tipo de inserção de perigo que chegou ao consumidor, ou a gente ouve algum noticiário dizendo que houve algum tipo de intoxicação, ou a gente escuta o nosso vizinho falar, eu acho que hoje eu comi uma coisa que não me fez bem, que não está me fazendo bem, isso não está legal. Isso é o quê? Isso é alguma falha no BPF ou no BPM, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que vocês podem ver, que provavelmente vocês vão lembrar, que foram momentos em que houve falha, sim, das boas práticas de fabricação. Então, quando a gente teve lá os lotes de ketchup de uma marca conhecida, que tiveram uma análise da Anvisa e que teve pelo de rato, isso muito provavelmente foram falhas de boas práticas de fabricação. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando lá do nosso procedimento operacional padrão de controle de pragas. Tá? Teve também o caso de uma bebida láctea, sabor chocolate, em que teve uma contaminação química. Né? Essa contaminação química, ao longo do tempo, né, das investigações, percebeu-se que foi uma substância utilizada na limpeza das linhas. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre os procedimentos operacionais voltados para a higiene de equipamentos. E houve também uma intoxicação com maionese numa lanchonete, onde 120 pessoas ficaram internadas em Minas. Então, isso também teve uma falha, né, em relação, ou provavelmente, a parte de higienização, ou realmente a parte de manipulação, né? Inserindo perigo biológico. Então, a gente observa que, ao longo, né, das notícias que a gente vai percebendo, não são falhas tão absurdas, né? Não são coisas tão, nossa, teve um erro, um desvio. Desculpa, pode ter acontecido. Mas essas aqui, especificamente, elas são falhas muito ligadas às boas práticas de fabricação. Então, se a gente não possui isso, se a gente não controla, se a gente não monitora, e isso é uma falha que eu observo muito, as pessoas implementam o BPF e depois não controlam o BPF. Eu tenho BPF, eu tenho manual, eu tenho procedimento, mas não executa, né? Se não executa, para que tem? Para que ter só um documento? Não faz sentido. Então, muito provavelmente essas falhas acontecem por conta disso. Então, as boas práticas de fabricação, elas existem para evitar que perigos possam seguir, né, no ato do manipular, no ato do fabricar. Então, quando a gente fala de perigo, a gente fala sobre a presença de substâncias ou agentes estranhos de origem biológica, química ou física que sejam considerados nocivos ou não para a saúde humana, né? Deixa eu só ver aqui. Então, os perigos, eles são classificados. E os controles existem para cada um deles. Então, um dos perigos clássicos, quando a gente fala sobre as boas práticas de fabricação, é o perigo físico. E o perigo físico é um perigo muito difícil da gente controlar quando a gente
quando eu vou nos clientes e observo. Porque quando a gente fala de partículas físicas, é qualquer coisa que está olho nu, né? Que são estranhas ao alimento. Pode vir a entrar, né, por algum acidente, mas na maioria das vezes está ligado eu esqueci a palavra, a colocar o produto de forma intencional no alimento, né? Na fábrica que eu trabalhava, teve uma fábrica que eu trabalhei que eu tinha muito problema com inserção de material no produto de forma intencional. E como a gente pode tratar isso? A gente vai para um outro lugar, né? Mas usando as boas práticas de fabricação, a gente tem que treinar, a gente tem que controlar, a gente precisa ter, primeiramente, né, munir ou retirar do funcionário qualquer coisa que ele possa usar de forma intencional no alimento. Então, tampa de caneta é algo clássico, né? Geralmente, nos locais em que você não tem, que você tem as boas práticas bem implementadas, o material de escrita, né, a caneta, ela é inteiriça, não sai, ela não é retirada, nem tem tampa para que não tenha, né, esse tipo de inserção. Não existe material estranho, aí entra o 5S, né, no local. Então, o que é material estranho? Qualquer coisa que não tenha que estar na área de manipulação. Então, as facas, elas são acorrentadas nos espaços, tem verificação para entender se alguma coisa quebrou, o material na estrutura, isso é um erro clássico, as pessoas usam muito vidro, né? Os empreendedores, os empresários, quando fazem as áreas de manipulação ou de fabricação deles, colocam janelas para ver se o funcionário está trabalhando, se está executando bem a função. Tudo bem. Só que quando a gente coloca o vidro na área de fabricação, a gente está inserindo um perigo, né? Se aquele vidro quebrar, o que acontece? Então, lá numa das resoluções técnicas, diz que o vidro precisa ter pelo menos um insufilme, ou se não, usar acrílico, né? Por que o insufilme? Porque ao quebrar ele não vai se partir, e isso facilita bastante. Ou, se isso vir a acontecer, se você não conseguir retirar o vidro da sua área de produção, precisa ter um procedimento específico para quebra de vidro. Isso não é normatizado, mas é orientado pela ISO 22, né? Então, perigo físico está muito ligado a treinamento, está muito ligado a ambiente, quando a gente fala da falha desse perigo, quando tem asserção desse perigo no produto, e pode ser resolvido dessas maneiras. Perigo químico, né? Perigo químico é qualquer contaminante químico, resíduo, que está presente num produto de forma inaceitável. Vejo muito isso acontecer, isso eu vejo pouco acontecer, as pessoas se preocupam muito com limpeza, pelo menos a maioria dos clientes que eu passei, todos são muito preocupados em relação ao enxágue, e na realidade eles têm pouco conhecimento em relação aos tipos de produtos a serem utilizados, a seguir aquela limpeza, né, do primeiro enxágue, depois um detergente neutro alcalino para retirar gordura e proteína, depois a gente faz o enxágue, o detergente ácido para retirar mineral, e depois um outro enxágue e aí o sanitizante. Essas etapas não são claras, eles não têm o conhecimento, porém eles têm muita preocupação com higienização, muita preocupação no enxágue, né? Então, se isso vir a acontecer, realmente é falta de treinamento ou falta de controle. Lorena, como é que eu controlo a higiene, né? Como é que eu controlo uma limpeza para que não passe? Vamos lá. Se eu utilizo algum tipo de detergente alcalino, como é que eu posso saber se a água de enxágue tem a presença dele ou não? Eu posso usar um indicador ácido-base. Se mudar a cor, ainda tem resíduo de detergente, eu tenho que continuar o enxágue. A mesma coisa se a gente usa um detergente ácido. Lorena, eu uso um detergente neutro. Como eu faço? Existem algumas empresas, quando você trabalha com elas, né, as empresas de produtos químicos para limpeza, para a área de alimentos, que utilizam indicadores para os seus próprios produtos. Então, vocês podem entrar em contato com os fornecedores e entender se o tem ou não. Isso ajuda muito para controle, porque é o que você faz. Você coloca um formulário, nesse formulário você descreve qual foi a virada de cor, né? E aí você vai tendo controle, você
faz com que o seu colaborador seja obrigado a fazer aquela análise. Se você não verificar, vai cair no esquecimento e as pessoas não vão fazer. Então, para além de ter um formulário, precisa da verificação do responsável da área. E os perigos biológicos, eles estão muito ligados à consultoria, também pela falta de conhecimento, tá? Pelo menos nos lugares que eu trabalho, eu sou muito da área de indústria, né, de produção. A gente sabe que quando vai para a área de manipulação, quando a gente vai para restaurante, food service, a gente tem alguns outros problemas relacionados a perigos biológicos por conta da manipulação, sim. Principalmente manipulação e temperatura, né, de produto, enfim, daquele produto na praça, da hora de servir e tudo mais. Quando eu vou para a área de fabricação, que é onde mais eu atuo, vejo pouco, e quando acontece, está muito ligado ao fato, à falha de conhecimento técnico para a conservação de produtos, tá? Mas pouco vejo, porque as pessoas também estão muito preocupadas. Mas se isso vir a acontecer, quais são os fatores mais comuns? Falta de limpeza do espaço, falta de limpeza dos utensílios utilizados para manipulação ou fabricação, e falta de higiene do manipulador, principalmente falta de higiene do manipulador. Como vocês podem controlar isso? Vocês podem fazer um swab na mão dos funcionários, né? De tempos em tempos, faz uma análise aleatoriamente da mão de algum funcionário e entende, ou da onde as pessoas tendem a pegar, porque ali você vai conseguir identificar se tem algum tipo de contaminação. E aí a análise que faz é em cima dos micro-organismos higiênicos sanitários. Então, é uma das formas de a gente entender se a higiene está controlada. Porém, treinamento é de suma importância. Quando a gente fala de BPF, não tem como não falar de treinamento. É treinar, é falar, é estar ali controlando, verificando os controles que vocês colocam para os funcionários, porque só assim isso interioriza e vira cultura. Que o mais difícil quando a gente está numa empresa é transformar tudo que a gente fala em cultura, né? Então, se a gente sempre bater na mesma tecla e sempre ficar em cima, infelizmente, quem trabalha com BPF ou BPM é o chato, é a pessoa que os funcionários sempre vão achar extremamente que pega no pé, que fica em cima, e é o nosso trabalho, a gente precisa fazer isso. Então, não tem como falar desses perigos, independente de quais são eles, se a gente não falar sobre treinamento. E quais são os maiores desafios, né, quando a gente fala de boas práticas, né? Na indústria, a gente tem um controle maior. Por que a gente tem um controle maior? Na indústria, você tem uma linha de produção que você sabe como o produto entra, como no meio ele deveria ser e como ele deve sair. Dentro dessa linha, você começa a colocar controles e você consegue organizar melhor. Quando a gente vai para o serviço de alimentação, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Por quê? No serviço de alimentação, mesmo que você tente estabelecer um processo, são muitas variáveis, né? E são muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Para além do processo ter algum tipo de variação, a gente tem uma variação muito grande na parte de matéria-prima, né? São legumes frescos, verduras frescas, não são muitos insumos já processados, então isso tende a ter um controle mais dificultoso. E quando a gente tem esse tipo de variável já na matéria-prima, as pessoas se preocupam muito mais com o processo e acabam negligenciando um pouco a parte de higiene, tá? É a minha percepção quando eu vou para a área de serviço de alimentação. Então, quando a gente fala de boas práticas, as boas práticas de manipulação são muito mais desafiadoras, ao meu ver, do que as boas práticas de fabricação. Não que não seja, mas pelo processo ter um início, meio e fim, né, fechado, a tendência é que a gente consiga controlar um pouco melhor do que a parte de serviço de manipulação. Tá? E dentro da parte de serviço de alimentação, que a gente fala, quais são os setores mais difíceis? Pelo meu caminho, né, pelas minhas consultorias, tem
esses 4 serviços que eles são de muita dificuldade para controlar boas práticas. O primeiro é supermercado, nós vamos falar um pouquinho sobre eles. O segundo é açougue. O terceiro é restaurante. E o quarto são padarias. Tá? E por que supermercado é tão difícil de se controlar? Primeiro, a gente tem, não se assustem com as fotos, eu vou até passar um pouquinho mais para trás, mas os supermercados, eles possuem uma alta rotatividade de alimentos e tem uma variedade imensa de produtos entrando e produtos sendo manipulados, porque quando a gente vai no mercado, a gente não tem só uma gôndola com produtos fechados, a gente tem a parte de açougue, a gente tem a parte de padaria, a gente tem, dependendo, a parte de peixaria, e além disso existe um estoque absurdo. Né? Então é muito difícil de se controlar. Vamos começar pelos estoques. Imagina vários fornecedores diferentes, com vários níveis de qualidade chegando dentro desses pallets. Como que a gente faz a recepção disso tudo, né? Como que a gente organiza a entrada disso tudo? Tem que ter muito cuidado com o controle de pragas. Nossa, o controle de pragas no mercado tem que ser monstruoso, porque você tem a entrada de vários produtos que podem ter várias inserções de vários alimentos, de vários insetos, enfim, que podem vir a ocupar o mercado. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Na parte de açougue, eu vou falar um pouco sobre o açougue. O cuidado dobra, porque é um dos alimentos mais perecíveis e com uma carga orgânica gigante. Então, a gente tem ali muito sangue, muita gordura, muita proteína, tudo que bactéria gosta. Então, tem que ter muito cuidado. Vamos falar sobre açougue, mas tem que ter muito cuidado com isso. Padaria também vamos falar um pouco mais à frente, mas o mesmo cuidado que eu vou falar na padaria tem que trazer para a padaria do mercado. E uma das coisas mais importantes, a rotatividade de pessoas trabalhando no mesmo espaço. No mercado, é muito fácil encontrar um espaço parecido com esse. Tá? Esse aqui é uma foto aleatória, né, de nenhum cliente meu, nenhuma foto que eu trouxe aqui, são fotos que eu encontrei de domínio público. Mas é muito comum a gente encontrar uma situação dessa. Por quê? São muitas pessoas trabalhando no mesmo setor. A maioria dos mercados trabalham, às vezes, com 2 turnos ou até 3 turnos. Além disso, são pessoas, quando a gente fala de mercados mais antigos, que já são mais antigas, têm uma cultura mais antiga em relação a isso, são muito apegados a utensílios, a coisas. Como a rotatividade dos produtos é grande, a gente tem uma falha muito grande no FEFO, tem muito produto estragado que a gente encontra no mercado, porque não é organizado, aqui não tem o 5S. Então, as pessoas colocam, sei lá, um pedaço de gordura, esquece que está ali, abre outro. E aquela gordura fica e começa a atrair algum tipo de inseto, e aquilo começa a se aglomerar, enfim. Além disso, como o trabalho é muito intenso, as pessoas acabam esquecendo, não, isso é por falta de controle, mas a higiene dos espaços, as grandes limpezas, acabam ficando um pouco para trás, porque precisa produzir, precisa colocar produto para o salão. Então, o mercado é um dos serviços que eu achei mais difíceis de se controlar, BPM. Tanto BPM quanto BPF, que a gente tem os dois, né? Ainda tem a parte de frios que você só manipula, você não processa. Então, é um dos locais que a gente precisa ter mais atenção e controle. Supermercado bom, com boas práticas implementadas, só funciona com bons controles e precisa ter uma equipe recorrente dentro do estabelecimento para que as boas práticas girem. Você pode ter uma consultoria pontual para implementação ou otimização das boas práticas, porém, só vai girar com uma equipe em loco. Sem isso, eu até hoje não vi o mercado girar bem boas práticas de manipulação e fabricação. Açougue. Quando a gente fala de açougue,
A gente já viu a tábua aqui, né? Essa tábua é uma luta em qualquer açougue que você vá, justamente porque as pessoas se apegam aos utensílios e vão deixando, e aquela sujeira, ela acaba ficando comum, né, para o olhar das pessoas, as pessoas não se preocupam em trocar, lavar, enfim. Açougue é muito difícil de se trabalhar, por conta de toda a carga que eu falei, que o próprio alimento traz, né, o próprio tecido animal traz, e precisa ter muito cuidado, porque os açougues não manipulam sua carne vermelha. Quando a gente fala açougue, a gente logo associa a carne vermelha. Imagino que vocês tenham pensado assim. Então, tem que ter muito cuidado, porque há vários outros tipos de carne. Então, você tem os miúdos, você tem as carnes de ave, você tem as carnes, né, bovinas, as suínas, aonde as cargas microbianas são completamente diferentes. Nos mercados, principalmente nos pequenos, há pouco espaço dentro das câmaras. Então, isso aqui precisa ter muito cuidado. Câmara fria, câmara de congelamento, precisa ter um cuidado imenso, precisa ter zoneamento. O que é o zoneamento? Ele precisa ter um espaço só para as carnes vermelhas, só para as carnes bovinas, só para as suínas, só para as de aves, só para miúdos, né? Os miúdos que jogam mais sangue para fora tem que ter sempre embaixo da prateleira. Nenhum produto pode estar em cima de pallet se não estiver dentro de caixas. As caixas precisam estar bem fechadas ou serem retiradas das caixas e colocadas em caixas plásticas, enfim. Precisa ter um controle enorme. E geralmente os mercados pequenos, eles trabalham com um público, né, a equipe bem reduzida para diminuir os custos. Isso infelizmente é normal. Então acaba que as pessoas que trabalham dentro do açougue acabam se sobrecarregando pelo atendimento, pelo corte, né? E também para essa organização. Então, o açougue é um dos principais setores, quando a gente fala de mercado, né, mas vindo para o açougue, de atenção, porque o perigo biológico é muito latente ali, né? Qualquer desvio pode vir a acontecer um problema grave de contaminação. Então, tudo precisa estar, todos os utensílios precisam ser sempre revistos para entender se ainda estão em boas formas de uso, né, se ainda podem ser utilizados. As limpezas precisam ser bem coordenadas e precisam limpar, a câmara precisa ser limpa, né, precisa ter periodicidade de limpeza da câmara. Os produtos químicos para limpeza utilizados para esse tipo de setor ou serviço é específico para isso. A gente usa muito como sanitizante quaternário de amônio, porque a carga microbiana é muito grande, não é qualquer sanitizante que dá conta, não é qualquer detergente que dá conta. Então, a gente precisa identificar bem quais os produtos a serem utilizados, né? E treinar muito e colocar sempre uma pessoa responsável no espaço para cuidar dessa operação. Tá? Restaurantes. Quando a gente fala de restaurantes, um dos principais problemas que eu vejo não é nem a parte de manipulação, o que a gente vê são coisas muito pontuais como essa. Esqueci de trocar a tela, que já está um pouco gasta. A parte estrutural está com um pouco de falta de rejunte, que são coisas bobas, tá? São coisas bobas que estão ali no olhar, mas não tem, de repente, o conhecimento, né? Ou a preocupação de parar e acertar aquela parte estrutural para continuar a operação, mas, no geral, a manipulação ela é bem organizada, bem feita, seguindo as boas práticas, porém, uma coisa que sempre pega em restaurante é armazenamento de alimento, né? Como no restaurante são muitos alimentos comprados em poucas quantidades, o que a gente vê é que abre-se um material, guarda. E guarda sem etiqueta, sem saber qual o fornecedor, qual é a data de fabricação, qual é a data de validade. E aí o que a gente sempre ouve vai no restaurante e é interditado porque tinha um pedaço de material na geladeira de algum alimento, já estava vencido. E aí você isola, joga um monte de coisa fora por falta de atenção, por bobeira. Então, uma das coisas para se prestar muita atenção ao restaurante é a parte de armazenamento de produto, que precisa ser etiquetado com todas as informações de como manipular,
E sempre fazer pequenas auditorias em relação a isso, porque sempre quando eu fazia pequenas auditorias em relação a isso em cozinha industrial, sempre encontrava alguma coisa que estava a vencer ou vencida, justamente por, deixa ali e esqueço, né? Então, uma das coisas, um dos desafios que eu mais percebo na parte de restaurante é justamente a parte de armazenamento de alimentos. E em padarias, o problema de padaria é achar que, isso é um achismo meu, tá? É um sentimento meu, na verdade. Achar que quando o produto sai do forno, o forno mata tudo e eu não preciso me preocupar com o ambiente, sabe? Porque assim, como na padaria se utiliza farinha, e precisa de ter um ambiente seco para não ter problemas com a farinha, as pessoas simplesmente esquecem que precisa limpar, que precisa lavar, que precisa higienizar. Só que a farinha, junto com a umidade mais calor, ela corrói tudo que se vê basicamente na padaria se não for feito de inox. E geralmente as padarias, os materiais ainda, os equipamentos de padaria não são feitos de inox. Eles são feitos de ou ferro galvanizado, ou ferro pintado de epóxi, alguma coisa nesse sentido. E as estruturas também. Então, o que a gente vê geralmente são estruturas muito acabadas, com mal conservadas, extremamente sujas. Esse depósito de farinha com gordura, umidade, gera alimento para muitas pragas. Então, a gente tem um descontrole de pragas absurdo em padarias, muito ligado à falta de higienização. O que às vezes a gente encontra em demasia em algumas operações, em padarias, eu sempre vejo problema com falta de limpeza, por acreditar que não pode jogar uma água porque tem farinha, né? Não faz sentido. Então, parte estrutural, higienização, são dos desafios quando a gente fala sobre boas práticas em padaria. E, muito parecido com a parte de restaurante, produtos vencidos, né? Alguém usou, sei lá, um glúten e deixou debaixo da laminadora. Aquele glúten fica ali, e aí depois se descobre que está, e aí deixam coisa aberta. E por acharem que estão em padaria, comem na área de manipulação. Geralmente quem trabalha em padaria são pessoas, às vezes, muito humildes, né? Não são, nem sempre são padeiros, são pessoas que aprenderam a fazer pães e vão trabalhar em padaria, então não tem conhecimento básico de manipulação. Então, no trabalho de treinamento em padarias, primeiro a gente precisa instruir a pessoa que aquilo é importante, que faz sentido, que não é bobeira, para depois a gente instruir tecnicamente, justamente por conta dessa facilidade, né, das pessoas conseguirem aprender a fazer pães e irem trabalhar nas padarias. Então, em padarias é bem desafiador, muito desafiador. A sorte é que é um produto estável, então a gente não tem grandes problemas, né, pelo menos na maioria das padarias, mas é um espaço muito inóspito, muito difícil em alguns momentos, tá? Principalmente pelo menos nas consultorias que eu fiz em padarias. Isso é ligado a serviços de manipulação. Quando a gente vai para a área de desafios na indústria, como eu falei, os maiores desafios quando a gente fala de boas práticas de fabricação numa indústria está ligado a controle, né? Então, está ligado a controle, está ligado a instrução, a treinamento. São coisas mais fáceis da gente... não é que seja mais fácil, é que o processo é mais fechado, então a gente consegue controlar melhor. Então, um dos desafios que a gente consegue ter, na realidade, né, tem na indústria, é manter os controles, manter que todas as verificações e monitoramentos aconteçam, tá? E também a parte de limpeza, higienização, porque como as linhas geralmente são fechadas, né, o processo é fechado, a gente pode ter alguns... biofilmes formados, né, ou em superfície ou em tubulação. Então, o desafio não é nem o perigo químico, mas o perigo biológico que pode acontecer por uma higienização não eficiente. Então, dentro da parte de indústria, eu acredito que sejam esses pontos os mais desafiadores.
Em todos os serviços, a gente precisa ter muito cuidado em relação à contaminação cruzada. A gente sempre precisa instruir as pessoas em relação a isso. As pessoas de serviços de manipulação têm um pouco mais tem isso na mente um pouco mais latente do que as pessoas que trabalham em indústria, porque como eles manipulam muitos produtos um diferente do outro, né, de origem vegetal, origem animal, e na indústria nem tanto, então na indústria de repente não é tão latente, mas contaminação cruzada é um dos principais problemas, né, que a gente encontra, independente de qual processo de alimentos a gente esteja lidando, porque tem relação com o perigo biológico. Como eu falei, se vocês observaram, em todos os pontos desafiadores, quando a gente fala de boas práticas, eu falo sobre treinamento, e treinamento está ligado a pessoas. Então, higiene e saúde do colaborador é algo que a gente nunca pode deixar de lado, porque o ser humano, ele tende a esquecer, tende a entrar na rotina, fazer ali o que ele está habituado e deixar o que precisa de um pouco mais de rigidez de lado. Então, quem trabalha com boas práticas tem que sempre estar de olho na parte de saúde e higiene, tem que olhar sempre a parte de exames periódicos que podem vir a vencer. Lavagem de mãos é uma coisa que precisa de muita importância, né? Então, manipuladores precisam de muita atenção quando a gente fala de boas práticas. E uma coisa que eu sempre vejo em qualquer lugar que eu vou, que eu comecei a palestra falando, foi: as pessoas têm tudo implementado, mas não tem registrado. Você faz controle de temperatura? Faço. Cadê o controle? Ah, não tenho. Precisa? Precisa. Precisa ter controle de temperatura, precisa ter controle de pH se você o faz, você precisa ter controle dos exames feitos dos seus manipuladores, controle de limpeza. Quando você limpou? Ah, limpei a minha geladeira. Quando? Ah, não lembro. Então, você não limpou. Se não está registrado, você não fez. Quando a gente está na área de alimentos, não tem registro, não tem um controle assinado por alguém, feito por alguém, não foi realizado, porque você não consegue comprovar isso para nenhuma pessoa que vá até a sua operação. Então, nunca esqueçam de registrar tudo que vocês fazem, porque se não é registrado, não é feito. E é um dos principais problemas que eu encontro na maioria dos clientes com que eu trabalho. As pessoas simplesmente não registram o que fazem. Podem até vir fazer, mas não registram, que é o básico. Tá? E como a gente pode auxiliar, né? Eu só trouxe os desafios. Quando eu vou para a área de consultoria, a gente está ali para instruir, né? Não só para apontar o erro, mas a gente precisa ajudar a pessoa a resolver. Eu sempre falo que eu sou contratada para resolver problemas, né? Não só dar soluções. Eu preciso executar. Então, a primeira coisa que a gente precisa é se colocar no lugar da empresa. Tá, não tá legal as boas práticas, tá tudo meio esquisito, precisa de vários pontos, existem vários pontos de melhoria, mas o que eu faço? Eu só aponto, eu só digo que tá errado. Acho que a gente, como consultor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se colocar no lugar da empresa, entender qual é o momento atual deles. Não tá fazendo por quê? É a segunda pergunta. Não tá legal, mas por que você não tá executando? É falta de treinamento? É falta de conhecimento? É falta de dinheiro? É falta de quê? Né? Porque assim a gente começa a pensar de que forma a gente consegue ajudar. Porque se a gente quiser fazer o ótimo, pode sair muito caro para as empresas. E elas precisam sempre diminuir custos, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Mas existem alternativas, sempre há alternativas. Mas antes a gente precisa entender qual é o momento da empresa. Segundo, se eu quero ajudar, implementar, eu preciso primeiro conhecer bem as resoluções técnicas. Então, todas aquelas que eu descrevi lá no segundo slide, eu pego, estudo e entendo para saber se faz sentido ou não. Por que eu falo isso? A maioria das pessoas, quando estão começando a implementar boas práticas, vai para a parte estrutural, né? Que é a parte que eles entendem que a vigilância sanitária vai em cima. Então, eles falam: Lorena, eu preciso colocar azulejo na minha sala de manipulação.
mas em nenhum momento a resolução técnica diz que o seu espaço precisa ter azulejo. O que a resolução técnica diz é que as paredes precisam ser claras, de fácil limpeza, lisas e sem nenhum tipo de reentrância. Em nenhum momento ela fala azulejo. Eu posso ter uma parede bem lisa e usar uma tinta epóxi, que é uma tinta que resiste à lavagem e também a variação de temperatura. Então, a gente precisa conhecer muito bem as resoluções para entender como auxiliar as empresas a se adequarem. Terceira coisa, criar um plano de ação. Entendi qual é o momento da empresa. O que a resolução diz, em cima disso, eu faço um plano de ação para implementar. Porque não adianta dizer, olha, tem que mudar tudo. Não. O que é mais importante? O que a empresa consegue fazer no momento, você sabendo o momento atual dela. Em cima disso, você vai linkando. Segundo, ter uma boa relação com os fornecedores. Por que isso? Porque um bom fornecedor sempre te ajuda, né? E os fornecedores que eu digo são empresas de controle de pragas, de limpeza de caixa, de análises microbiológicas, de análises clínicas. Por quê? A empresa está com caixa baixo. Será que eu consigo um ajuste? Será que eu consigo conversar com o meu fornecedor para conseguir um preço legal para o meu cliente? E aí você começa a formar essa rede que eu comecei falando na palestra e você consegue facilitar a implementação para o seu cliente. Quinta coisa, ser criativo. A gente precisa ser muito criativo quando fala sobre boas práticas. Por quê? Ao exemplo da parede que eu dei, né? Não é uma coisa engessada. As resoluções técnicas não dizem que tipo de material usar. Elas fazem o que o material precisa ser. Em cima disso, a gente faz a adequação, tanto para o bolso, tanto para o que existe no mercado. Então, a gente precisa ser sempre criativo, estar sempre muito ligado no que existe para a gente ajudar o nosso cliente a implementar as boas práticas. Treinar, treinar e treinar, tudo pelo que eu disse, e estar disposto a mudar quando for necessário. O que é isso? Olha só, Lorena, comecei a fazer a implementação, mas agora eu não consegui vender bem esse mês, travei. E agora? Não vou implementar as boas práticas? Vou sim, de um outro jeito. E aí a gente faz esse looping, volta lá desde o início, como é entender o momento atual da empresa e continua esse mesmo processo. Porque dá para implementar boas práticas de fabricação não precisando ter tanto dinheiro assim. É só a gente saber como adequar e quando adequar. Era esses as experiências que eu queria trocar com vocês. Eu espero ter ajudado a mostrar um pouquinho quais são os desafios quando a gente fala de boas práticas de manipulação e fabricação na parte de consultoria. E provavelmente nós vamos nos encontrar num bate-papo. Se você tiver alguma dúvida, traga a sua pergunta que a gente conversa melhor lá. Até mais e muito obrigada.